ver os comentários de Emília. O título: Honras Vãs. Em vão, porém, me honro, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Palavras de Jesus estão no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 7. A atualidade do cristianismo oferece-nos lições profundas relativamente à declaração acima mencionada. Ninguém duvida do sopro cristão que anima a civilização do Ocidente. Cumpre notar, contudo, que a essência cristã, em seus institutos, não passou de sopro, sem renovações substanciais, porque, logo após o ministério divino do Mestre, vieram os homens e lavraram ordenações e decretos na presunção de honrar o Cristo, semeando em verdade separatismo e destruição. Os últimos séculos estão cheios de figuras notáveis, de reis, de religiosos, de políticos, que se afirmaram defensores do cristianismo e apóstolos de sua luz. Todos eles escreveram ou ensinaram em nome de Jesus. Os príncipes expediram mandamentos famosos. Os clérigos, que são os membros do clero, padre, bispo, papas, publicaram bulas e compêndios. Os administradores organizaram leis sérias. No entanto, em vão procuraram honrar o Salvador, ensinando doutrinas que são caprichos humanos, porquanto o mundo de agora ainda é campo de batalha das ideias, qual no tempo em que o Cristo veio pessoalmente a nós, apenas com a diferença de que o farisaísmo, o templo, o sinédrio, o pretório, a corte de César, possuem hoje outros nomes, mas não deixam de ser tribunais de contendas e de julgamentos. É ou não é, gente? É o que a gente está vendo na atualidade, né? Aí ele continua. Importa reconhecer desse modo que, sob o esforço de tantos anos, é necessário renovar a compreensão geral e servir ao Senhor não segundo os homens, mas de acordo com os seus próprios ensinamentos. Então a gente tem que procurar verdadeiramente servir a causa de Jesus. Não é isso? É difícil, mas a gente tem que fazer aquela perguntinha: o faria Jesus se ele estivesse no meu lugar? Aí a gente mesmo responde com a consciência da gente. Muita paz, muitas bênçãos. Deus abençoe nossa palestrante, que fique bem inspirada. Eu passei a semana toda me preparando para falar sobre esse tema. E, assim, é um tema bem delicado, mas a gente está aqui, né, porque num tema como esse, uma visão espírita sobre o suicídio é necessária demais no centro espírita, muito necessário. Então vamos lá. A importância dessa temática, né? O suicídio é um grave problema que assola a sociedade e o mundo inteiro. Muitas vezes os países mais desenvolvidos têm acontecido assim inúmeros suicídios.
No Brasil, por exemplo, as estatísticas de 2022 afirmam que 16 mil pessoas se suicidaram, tiraram a própria vida neste ano de 2022. Por dia, também, os dados de 2022, em torno de 44 pessoas no Brasil tiram a sua própria vida. O que está acontecendo conosco? Não é? Por que nós cometemos o suicídio? Então, discutir o suicídio na casa espírita é um ato de amor. Não está colocado aqui. É um ato de amor, é um ato de prevenção, consola quem sofre, orienta quem pensa em cometer e fortalece a fé na vida imortal. Nós precisamos quebrar tabus e falar sobre esse tema, porque de fato é preciso uma certa preparação emocional, espiritual, intelectual para falar como um tema desse, porque é um tema assim muito delicado, sutil, muito que leva a muitos pensamentos, a muitos, né? Então a gente precisa trazer esse tema para a casa espírita, porque precisamos conscientizar, acolher, esclarecer e ajudar, especialmente aqueles que cometeram o ato, que essa sala está cheia de mães, de pais, de pessoas, de filhos que cometeram esse ato. Então aqui nós temos um copo. Esse copo aqui não é para ninguém responder, é só para refletir por si mesmo. Esse copo aqui, ele está meio cheio ou meio vazio? Está meio vazio ou meio cheio? Vocês pensam, não me respondam, não é? Então, como é que eu encaro a vida? Eu encaro a vida a partir desse copo, como ele está meio vazio ou meio cheio? Viver é uma tarefa árdua, mas também é uma tarefa maravilhosa, dependendo de como nós agimos, não é? As pessoas que pensaram que esse copo está meio vazio, pensam a vida muito mais numa perspectiva pessimista, de reclamações, de não aceitação, de indignação, de insatisfação. Já as pessoas que disseram que está meio cheio. Então são as pessoas que acordam e amanhecem e dão bom dia à vida. E os bem-te-vis vêm cantar, bem-te-vi, e acordam você, e você diz bom dia para a vida. Assim, a gente precisa dar bom dia para a vida todos os dias, agradecer a Deus pela vida, precisamos fazer isso. E aí essas pessoas que pensaram que o copo está meio cheio, são essas pessoas que veem a vida de maneira mais otimista, não é? E nós espíritas somos bem preparados para isso, porque nós sabemos que aqui, essa vida que estamos vivendo, é uma passagem. Logo, logo nós retornaremos para a nossa pátria espiritual. Então a gente pode ser feliz nessa terra, ou essa vida é cheia de problemas, muitas dificuldades, é muita agonia, muita dor, muito aperreio, como nós nordestinos dizemos, ou podemos ser felizes? Podemos ser felizes nessa terra? O homem pode gozar de uma completa felicidade? É a pergunta do Livro dos Espíritos, 920. Aí ele responde, não, já que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Porém, depende dele suavizar seus males e ser tão feliz quanto possível na terra. Então, a gente pode tentar fazer o melhor. Então, o que é que eu tenho feito para um mundo melhor? O que é que eu tenho feito para eu mesma ser melhor? Aí a gente vai refletindo. É só para a gente refletir, não é para ninguém responder. Para a gente ir pensando. Será que eu tenho vivido a vida? Eu estou vivendo a minha vida respeitando as leis de Deus? Então, a lei de Deus são as 10 leis, né? Lei do progresso, lei da liberdade, todas elas resumidas, elas se resumem, como diz o livro, na lei da justiça, do amor e da caridade. Será que nós temos praticado esse amor, essa caridade,
essa justiça nas nossas atitudes, no nosso dia a dia? Como é que nós temos agido diante da vida? Nós somos pacientes com o outro, às vezes o outro está num certo estágio de desenvolvimento, pensa sobre um assunto de determinada forma e a gente quer que ele pense de forma diferente. Somos pacientes de esperar que o outro avance e cresça, ou em relação aos ensinamentos espíritas, ou a gente é impaciente, quer que todo mundo pense como a gente. A gente sabe esperar, a gente está aprendendo, chegaremos lá. Nós reclamamos dos acontecimentos ou nos resignamos? Nós podemos mudar. E se podemos mudar, vamos mudar as coisas que nos incomodam. E aí a gente vai vivendo, não é? Compreendendo que as provas e as dores são caminhos de crescimento. Então nós precisamos compreender que as provas e o sofrimento é um meio para nós crescermos e evoluirmos espiritualmente. Então a vida é um empréstimo divino, não nos pertence. Por isso nós precisamos cuidar do nosso corpo. Nós estamos cuidando do nosso corpo, por exemplo, conforme as condições econômicas e sociais, nós cuidamos do corpo de diferentes formas. Né? Se eu tenho condições de comer comidas que não têm agrotóxicos, se eu planto a minha própria comida, se eu me alimento de alimentos saudáveis, o que é que eu como, o que não como, porque há muitas versões do que é saudável e do que não é. Mas será que eu tenho cuidado do meu corpo? Eu tenho comido, eu sou guloso, eu como demais, mais do que necessário, eu faço exercício físico. Como é que eu ajo diante da vida? Nesse sentido. Então eu cuido dos meus pensamentos, ou eu fico imaginando, a gente fica imaginando, a gente teima e a gente tenta não pensar. Mas a gente imagina, a gente julga, a maioria de nós. Começando por mim, eu ainda julgo muito. Eu peço a Deus que eu compreenda e não julgue, mas aqui e acolá eu estou julgando as pessoas. Não cheguei ainda no nível de não julgar. Eu acho que muito de nós ainda não chegou. Eu tento compreender, e algumas vezes eu até consigo compreender aquela pessoa da forma que ela está agindo e pensando, sem julgar. E eu tenho treinado. E precisamos treinar. Como viver então, se a gente está vivendo daquela forma, à luz do Espiritismo? A prática do bem. A prática do bem nas pequeninas coisas, né? Na nossa própria casa, com os nossos entes queridos, na relação de mãe, filho, pai e filho, né? Nas pequeninas coisas, do cuidado que nós temos, dos hábitos higiênicos, tudo isso é a prática do bem. E com o próximo principalmente. Então a caridade é a porta da salvação. Não tem essa religião A, B ou C, mas a prática do amor e da caridade. E principalmente o Espiritismo vai nos mostrar, nos faz fazer compreender, né, muitas coisas sobre a vida. De onde viemos, para onde vamos e muitas outras lições. E isso tudo de uma maneira compreensível. Que a gente vai crer porque a gente reflete e a gente raciocina. Não é algo de dizer no fanatismo, de acreditar por acreditar, mas há explicações plausíveis para as afirmações que o Espiritismo nos traz. E também que a gente viva com esperança na eternidade. Que a nossa vida aqui, como eu disse, é passageira, mas o Espírito é imortal. Cada gesto, cada escolha tem valor na construção do nosso futuro. Então, o futuro é muito importante. A gente vive o presente aqui, mas a maioria das promessas de Jesus é para o futuro. Como o futuro não é importante, então o futuro é importante. A gente agir agora para o futuro, que no futuro será o presente, mas que a gente está agindo em busca dele, desse futuro. O que leva uma pessoa a tirar a sua própria vida? O Evangelho vai dizer que a principal causa é essa perspectiva materialista, de que a vida termina com a morte. Muitas pessoas pensam que aqui terminou, estamos aqui, morremos, acabou. Muitos pensam ainda nisso.
especialmente na atualidade, é que essa perspectiva ela tem crescido. E não pensa no futuro espiritual, a maioria não pensa. E outra coisa, o egoísmo. O Evangelho também vai dizer que aquele que comete o suicídio comete porque ele é egoísta. O egoísmo dele está muito grande, ele não pensa no próximo, não pensa na família que ele vai deixar, não pensa nos irmãos, nos filhos, nas pessoas que ele vai deixar. Então, ele está centrado apenas no seu sofrimento, não pensa no sofrimento dos outros. Aí aqui tem um estudo da Organização Mundial de Saúde que vai nos explicar que as principais causas do suicídio são resultado de múltiplos fatores psicológicos, sociais e biológicos. Aí vem ainda do Evangelho, que leva uma pessoa a tirar sua própria vida. Então esses esclarecimentos são maravilhosos, os esclarecimentos de uma casa espírita para aqueles que nos assistem, encarnados e desencarnados. Então a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Então, a pessoa não crê na vida futura e tem ideias realmente que morreu, acabou-se. Mas a gente vai ver que não é assim. Essa frase que eu retirei da página 89 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, desse capítulo aqui, Bem-aventurados aflitos. Na visão espírita, né, o Espiritismo não nega aqueles fatores psicológicos, sociais, econômicos e etc. Mas ele vai acrescentando o desequilíbrio emocional e a falta de fé. Então, assim, para a gente é um tema que está puxando muitas vertentes. Não dá para a gente se alongar e se aprofundar em cada um deles, mas vamos tentando dentro do possível. Muitos de nós, inclusive eu, fiz terapia há muitos anos para ter um certo equilíbrio emocional. Então, nós precisamos, muitas vezes, de profissionais que nos ajudem a ter esse equilíbrio, ou a tentar construir um equilíbrio emocional. Mas o desequilíbrio emocional faz com que essa pessoa possa cometer o suicídio. Então, a pessoa não encontra sentido para a dor. Mas nós espíritas, nós falamos que a dor faz parte do processo de crescimento, que a gente encarar a dor como uma bênção para que a gente possa crescer. Há também uma certa influência dos espíritos obsessores. Porém, as leituras vão nos afirmar que essa influência dos obsessores, o que são os obsessores, espíritos obsessores? São aqueles espíritos que nos perseguem, querendo intuitivamente colocar ideias na nossa cabeça. E existem vários tipos de obsessão, né? Inclusive nós de encarnados para encarnados. Existe essa obsessão também, de encarnados para encarnados. E aí é uma certa influência espiritual também naquele que comete o suicídio. Porém, a literatura, como eu estava dizendo, nos afirma que a decisão é do espírito encarnado, se vai cometer ou não. Porque vejam bem, quando nós reencarnamos, há toda uma programação. Os meus pais foram chamados e foram conversados. Vocês vão receber Maria Antônia. Maria Antônia fez isso e isso em uma outra vida. Ela vai nascer para reaver, para aprender a amar vocês e tudo mais. E os planos são planos para darem certo. Não existe nenhum plano que vá culminar no suicídio. Todos os planos elaborados no alto para as encarnações que vêm são planos que é para darem certo. Porém, nós temos o nosso livre-arbítrio e fazemos as nossas escolhas, as nossas decisões. E a partir dessas decisões, nós sofremos as consequências daquilo que a gente decidiu realizar. Então, assim, concluindo, não podemos afirmar que a pessoa se suicidar foi o espírito obsessor. Ele pode ter influenciado por demais,
dito no seu ouvido, se jogue da ponte, faça isso, faça aquilo, mas cabe a você tomar a decisão final. A responsabilidade é sua, não é do espírito obsessor. Muitas pessoas também se suicidam porque não resistem às provas da vida. Não com essa parte materialista de achar que tudo acaba, e acabando com a vida vai resolver o sofrimento, só que ele vai prolongar esse sofrimento, não vai resolver. E esse desconhecimento que a vida continua. Né? Muitas pessoas ainda acreditam que não existe, que morreu, acabou. Aí no livro dos Espíritos, essa questão aqui, 944, pergunta: o homem tem o direito de se desfazer da própria vida? Não. Só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. O suicídio não é voluntário? O suicídio não é sempre voluntário? O louco que se mata não sabe o que faz. Então aquela parte que é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, as causas das nossas as aflições, né? Bem-aventurados os aflitos, aquele capítulo, ele vai falar sobre essa parte aqui também. No livro do Espírito fala, você sabe que todos os livros, os 5 livros que formam a base da doutrina espírita, todos eles eu peguei alguma partezinha e coloquei aqui, sobre o suicídio. E assim, a gente percebe que eles estão sempre em consonância. O que vai ser dito o outro vai referendando e ampliando o que o livro falou. E aí sobre a loucura, o suicídio no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter uma parte que é o suicídio e a loucura. Então aqueles que às vezes dão uma loucura, que eles não sabem o que faz e se matam, né? Então, ele não é sempre voluntário, não foi algo que eu planejei. Eu vou me matar, eu vou esperar que mamãe e papai saiam de casa, vou fazer assim, assim, assim. Esse é terrível, esse suicídio assim. Porque você planejou, você arquitetou, você organizou tudo direitinho. Já o suicídio, que é fruto de uma loucura, de repente você se enlouqueceu e se suicidou, tem os atenuantes sobre o suicídio, de como será recebido nas colônias e nos planos espirituais. Os atenuantes, por exemplo, a loucura é um atenuante que é possivelmente, ele vai logo para a colônia coordenada por Maria de Nazaré, provavelmente. É algo do meu entendimento, a partir desse livro aqui, que faz muitos anos que eu li, e para a palestra de hoje, Memórias de um Suicida. É assim, é um cabedal de informações. É uma leitura que você fica assim, sentindo, assim, como se estivesse vivenciando a situação. Então, são depoimentos de suicidas, onde eles narram em detalhes o que acontece com a pessoa que suicida-se. E também do amparo, que fala do amparo, da esperança, de como nós agimos, como os espíritos que se suicidam agem e tudo mais. É muito boa leitura, eu recomendo. É um livro, esse aqui foi um presente da minha primeira professora, aqui de todos. Então eu estou relendo e fiz algumas anotações para a nossa conversa de hoje. Aí neste aqui ele vai dizer também dos atenuantes. Né? A loucura, por exemplo, se você cometeu uma loucura, você provavelmente será esse atenuante, você deve pegar um socorro mais rápido. Né? Aqui é a Organização Mundial da Saúde, eu esqueci de colocar, que elenca vários aspectos do porquê as pessoas se suicidam. Transtornos mentais, como a depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, ansiedade. Cada tópico desse daria uma palestra. Por exemplo, tem pessoas com transtorno bipolar que são pessoas que mudam de humor rapidamente. Elas têm a questão delas, é porque o lítio está em desarmonia e elas precisam usar o lítio para harmonizar esse transtorno. De repente elas estão hiper felizes, daqui a pouco dá uma loucura nelas, elas ficam para baixo, deprimidas e mudam de humor rapidamente. E a depressão, a maioria de nós conhece.
essa depressão, esse desencanto pela vida, esse isolamento e tudo mais. O uso de substâncias tóxicas, né, como o álcool, as drogas lícitas e ilícitas, os fatores socioeconômicos, desemprego, pobreza, as dívidas. Aí a pessoa pensa que acabando com sua vida vai acabar com seus problemas, mas vai só prolongar cada vez mais. Então, mas há esperança, né? Há esperança, e a gente vai ver ao longo da nossa conversa que a gente não pode se entristecer, porque Deus é muito maravilhoso e bom. Então a gente sempre haverá um novo amanhecer para a gente fazer uma nova vida. Conflitos familiares também levam ao suicídio. E os relacionamentos, né? Muitos relacionamentos, a pessoa diz assim, muito ciúme, você não é meu, também você não é dela, e vai vir a vida da pessoa. Não é? Isso aí é uma coisa muito triste. Conflitos. Haroldo Dutra, ele disse numa palestra que a maior parte dos suicídios foram causados pela questão do relacionamento. Olha, não é fácil nós nos relacionarmos entre amigos, entre irmãos, pai e filho. É uma construção que envolve uma série de aspectos que a gente precisa trabalhar, estudar muito, a gente evoluir intelectualmente para compreender essa dinâmica da vida. E os livros de Joana de Ângeles e a coleção psicografada por Divaldo Pereira Franco é uma boa orientação para a gente seguir a vida da melhor forma, de uma maneira mais leve, sem tantas cobranças, sabendo que nós somos seres em evolução, que nós erramos aqui, erramos acolá, né, e que a gente pode acertar um dia. E é assim. Causas da Organização Mundial de Saúde: eventos traumáticos e estressores, fatores biológicos e genéticos. Tem famílias que assim há uma certa história familiar de suicídios. Se suicidou o avô, depois o pai, o filho, tem essa história. A baixa autoestima e a desesperança também. Então vamos pensar assim, todos nós somos importantes, somos filhos de Deus. Cada um tem a sua importância. Né? Mesmo assim, a gente mesmo numa condição difícil, numa condição econômica, condição financeira, por mais o que sejamos, o amor de Deus estará conosco. Estamos sendo amparados pelo amor divino. Somos importantes, assim, porque não podemos comparar. Hoje a mídia coloca modelos muito bem definidas, magérrimas, bonitas, e a gente fica fazendo comparações. O que é bom de envelhecer, eu já sou uma idosa, uma jovem senhora, assim, o que é bom de envelhecer é porque a gente vai compreendendo melhor a vida. Eu torço para que a juventude envelheça, para que conheça um pouco mais sobre a vida, né? Aí aqui, a baixa estima, né? Eu já tive baixa estima, né? Baixa autoestima. Mas a gente vai melhorando. O desgosto da vida, suicídio. Essa questão é 943 do Livro dos Espíritos. De onde nasce o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? Porque nós colocamos aquela ruma de motivo, né? Ali anteriormente. Questão do desemprego, questão emocional, psicológica, isso e aquilo. E de repente, não há motivo nenhum. A pessoa é bonita, é empregada, emprego muito bom, tem um carro muito bacana, vive numa mansão, tem um pai, tem um marido muito maravilhoso, e de repente está desgostosa pela vida. Aí Allan Kardec fez a pergunta aos espíritos e ele respondeu: o efeito da ociosidade. Então é muito interessante, quando alguém está desesperançado da vida, está desgostoso da vida, Chico Xavier sempre dizia que quando ele às vezes se abatia um pouco, aí Emmanuel dizia para ele: vai dar uma volta lá pelas favelas, por onde ele atendia, e aí quando a gente vê assim, a necessidade do outro, compara conosco, a gente vê como a gente tem tudo, e muitas vezes a gente assim, não aceita certas coisas. Trabalhar
pesada, não. É assim, da repugnância, não é fastio de não querer comer, não. É o fastio da repugnância, da aversão à vida e tudo mais. Então, para aqueles que exercem, faltou o M ali, para aquele que exerce, está certo, para aquele que exerce suas faculdades com objetivo útil e de acordo com as suas aptidões, o trabalho nada tem de árido e a vida passa mais rapidamente. De fato, assim, quando a gente trabalha, mesmo cuidando da nossa casa, né? Arrumando as nossas plantinhas, plantando alguma coisa, arrumando, deixando tudo bonito, mesmo quando a gente não faz nada lá fora, mas está cuidando da nossa casa e tudo, já é um trabalho, você se ocupa a mente. É preciso a gente ocupar a mente. Quando vem aqueles pensamentos que nos atormentam, a gente coloca uma música, ali meia hora de música, uma hora de música, músicas evangélicas, músicas que elevam o nosso pensamento e tenta tirar a sintonia do desgosto e tudo mais. Então ele suporta as atribulações com tanto mais paciência e resignação, quanto mais ele age em vista da felicidade mais sólida e mais durável que o aguarda. Muitas palavras ficaram pegadinhas. Então vinde a mim, vós que sofreis e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. É assim, foi um texto adaptado do livro de Mateus, retirado desse livro aqui, página 157. Então ele pegou essa parte que Mateus fala e reorganizou. Então, o que é o jugo? Então, o jugo é um tipo de instrumento que liga um animal, por exemplo, dois bois que estão campinando. Então, tem um pedaço de madeira que une um boi ao outro, para eles trabalharem em conjunto e o trabalho se tornar mais leve. Então, o jugo que ele fala é esse jugo desse instrumento de trabalho que o homem do campo colocava sobre o dorso do animal, para que o trabalho se tornasse mais leve. E ele disse que o fardo é leve. Foi o que eu falei anteriormente. Quando a nossa programação para encarnarmos, sempre é uma encarnação que aqueles os espíritos que encarregados do setor de encarnação, reencarnação, eles sempre vão estar dizendo que vai ser de sucesso. Aquele espírito pega aquelas provas, aquelas penas, as situações que irá viver aqui na Terra e sempre será de sucesso. Mas quando a gente chega aqui, há o véu do esquecimento sobre nós e nós já seremos simples e ignorantes. Apesar de que no nosso perispírito vem todas as memórias do que praticamos em outras vidas. Em algumas pessoas é possível que haja alguns flashes das vidas passadas. E mesmo também em algumas mesas mediúnicas, é possível que você consiga, se for necessário para a sua evolução, alguma comunicação que fale sobre sua vida passada. Eu já tive a oportunidade de participar de uma mesa mediúnica na União Espírita Cristã, em Mossoró, onde eu trabalhei 20 anos, lá na casa, de uma oportunidade dessa. E foi muito interessante. Então, que a gente sabe que Jesus, né, que Deus nos ampara sempre. Né? Aí aqui, vou tomar uma aguinha. Conforme o Evangelho segundo o Espiritismo. Entre as causas mais numerosas da superexcitação cerebral, devemos contar as decepções, os infortúnios e as aflições contrariadas, que ao mesmo tempo são as causas mais frequentes do suicídio. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado. Essas coisas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas ante o futuro, que o aguarda. A vida para ele é tão curta, tão passageira, que aos seus olhos as tribulações não passam de incidentes desagradáveis de uma viagem. Quando a gente já amadureceu um pouco, já melhorou um pouco mais, né, que a gente
envelhecendo mais, né? A idade vai chegando, a gente vai percebendo, quando a gente olha para o passado, como lição que a gente não pode repetir, que foi errado, a gente percebe o quê? Percebe que, puxa vida, eu assim, fiquei tão aperreado com aquilo, e a gente dá risadas daquilo que passou. E naquele momento foi algo extraordinário que nos deixou arrasados, não é? Então o Espiritismo nos ensina que as amarguras da vida são provas que servem para o nosso adiantamento. E se sofrermos sem murmurar, seremos recompensados na medida da coragem com que nós a tivermos suportado. Termos resignação diante das dificuldades da vida nos preserva do desespero e, por conseguinte, de uma causa permanente de loucura e de suicídio. O destino daqueles que voluntariamente abreviam seus dias é de muito sofrimento e dor. Então, aqueles que abreviam ou abreviaram, especialmente os nossos irmãos, para quem eu levo meu coração a Deus e a Maria de Nazaré, que está conosco aqui nesta noite, que ampare cada um aqui que desencarnou por motivo de suicídio. E aí, olha, por exemplo, aqui, vai depender muito. Aquele que cometeu suicídio, se será amparado, passará muito tempo, ou não passará muito tempo. Nós vamos ver agora adiante. Mas aqui, então é preciso que a gente tenha calma. Eu estou dizendo isso, eu estou aprendendo a ter calma. A cada dia estou aprendendo a ter calma e chegarei lá. Então precisamos ter calma e resignação, né, na maneira de considerar a vida terrestre e confiar no futuro. Esse futuro que sempre Jesus nos fala, do que há de vir, né? Do futuro que dá o Espírito, né? Uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Também do Evangelho segundo o Espiritismo, página 88. Quando nós que somos avós, e avó, né, gente? Minha netinha vai completar 1 ano, estou muito feliz. Eu dizia, pronto, nós não vamos mais ser avós, não. Eu e o Maurício não vamos mais. De repente, nasceu uma criancinha. E aí a gente sabe que como uma criancinha está começando a andar. Na vida é assim, a gente cai, mas a gente precisa levantar, né? Para poder a gente continuar a caminhar e a gente aprender a andar. Então aqui, alguns alertas para nós que somos avós, que somos mães, que temos irmãos, amigos. Alguns sinais de alerta que a gente pode... Comentários, eu queria desaparecer dessa vida, eu não aguento mais. Minha vida não presta, minha vida não faz sentido. Uma pessoa que diz isso. Publica na rede social. Então, adeus, pessoal. Pessoal, não sei quando é que a gente vai se ver. Se isola de repente. Isolamento repetido. Perde o interesse pelas atividades, não quer mais participar de nada, quer ficar na dela, na dele, né? Quando estudante ainda há uma queda no desempenho escolar, dorme demais, passa o dia todo dormindo à noite e só quer estar deitado. São os sinais que a gente tem que começar a prestar atenção nos nossos entes queridos. Aí começa a distribuir os bens de valor, as coisas, escreve cartas, né? Faz visitas às pessoas, eu vim aqui me dar um abraço, vim me despedir. E tudo isso são sinais que a gente tem que... E assim fica desesperançado a pessoa quando quer cometer o suicídio. Então essa história de quem diz que quer cometer o suicídio, você dizer, disse não vai cometer, não. Não, a gente não deve agir assim. Se disse, é preciso a gente ter atenção para aquela pessoa. Então essa pessoa que quer acabar com sua vida, pode aumentar o consumo de álcool, de drogas e tudo mais. E alguns, que está presente aqui, alguns tentam fazer o quê? Acabar com a vida, um pré-histórico, se corta todinho, aí depois se corta de novo, não consegue, e fica só ameaçando, querendo ajuda. O suicida, o que ele quer é ajuda, ele quer ajuda. E nós hoje não paramos para ouvir ninguém,
somos apressados demais, eu preciso fazer isso, preciso daquilo, não damos atenção, não sentamos para ouvir, quer um abraço, quer uma palavra de conforto, precisa de ajuda. Então, como é que a gente pode ajudar aquele que pensa em suicídio? Precisamos escutar sem julgamento e sentar. Eu trabalhei no CDB Samaritanos em 1987 e 1988, por 2 anos. Fiz um curso de 6 meses com um grupo de pessoas e dava o meu expediente uma vez por semana no edifício lá, perto da Avenida Rio Branco, em Natal. Foi uma experiência muito interessante. Então, é uma das alternativas, a gente pedir ajuda aos 188, CDB Samaritanos. Nós geralmente só escutávamos, fazíamos pergunta nenhuma e dava só alguns direcionamentos conforme as nossas orientações recebidas. Então, quando a gente via aqueles indícios que foram ditos anteriormente, a gente pode perguntar diretamente. Perguntar, você tem pensado em se machucar ou acabar com sua vida? Perguntar à pessoa. Isso não contraria, não. Muitas vezes a pessoa deixa de fazer isso e não ajuda. Tem que perguntar mesmo. E não minimizar os sentimentos do outro quando ele diz que quer acabar com sua própria vida, né? Outra coisa, tem as ajudas psicológicas, né? As ajudas do CAPS, os psicólogos, os psiquiatras, grupos de apoio. Tem muitos grupos de apoio na sociedade. Aqui em Touros tem CAPS, né? Não sei se tem outros. Lá no CAPS tem psicólogos também, na assistência social. E tem o SAMU também. Agora, quando uma pessoa teima em querer se machucar, é preciso alguém da família internar aquela pessoa. Internar e que ela passe 8, 10 dias, 15 dias se medicando e tentando se ajustar um pouco para ela não cometer essa atitude. Então é preciso fazer isso. Para o suicida, depende. Para o Vale dos Suicidas, então aqui vou pedir permissão para vocês para ler um pouquinho do que é o Vale dos Suicidas. Eu fiquei me questionando até que ponto eu poderia dar os detalhes desse livro aqui. E os detalhes, vocês quem tiver interesse vai procurar ler, porque os detalhes são detalhes que mexem muito conosco, que nos afeta profundamente, não é? Uma pessoa que comete o suicídio, ela poderá ir para o Vale do Suicídio, o Vale dos Suicidas, mas assim vai depender de muitas coisas. Vamos começar devagarinho. Então, vou ler aqui e a gente vai seguindo. Vai para o Vale dos Suicidas, vamos supor, se foi aquele que cometeu o suicídio por loucura, é possível que ele seja amparado logo e não passe no Vale dos Suicidas, já vá para uma outra colônia, mas com menos dificuldades, não é? É possível que ele seja. Então, como é que a gente pode dizer, não é? Mas as leituras espíritas indicam para isso, que os atenuantes, você não tem noção do que está fazendo, não tem consciência, então você não vai passar pelo mesmo sofrimento, apesar de que o seu corpo, o corpo físico, o perispírito, que é uma camada que me reveste, e o espírito, né, os laços fluídicos, quando a gente comete suicídio, eles são cortados. Eles são cortados e ficam completamente destroçados. Então, o perispírito, que faz a união do corpo físico com o perispírito, ele fica completamente desestruturado. Mas aí, no caso dessa pessoa louca que cometeu o suicídio, ele vai sentir as dores. Mas as dores vão ser atenuadas. Porque se ele não passou no Vale do Suicida, ele vai para uma colônia que certamente ele vai receber tratamentos magnéticos, luzes sobre o local afetado. Vamos supor, se ele se suicidou através da cabeça, ficou
alguma coisa na cabeça, então ele vai receber passes magnéticos, luzes naquela. Diz aqui no livro de Ivone, isso que eu estou dizendo. Aí aqui, olha, no Vale dos Suicidas, olha só esse pedacinho dá para a gente ouvir, todos vocês que estão sentados aqui. O solo coberto de matérias enegrecidas e fétidas, lembrando a fuligem, era imundo, pastoso, escorregadio, repugnante. O ar pesadíssimo, asfixiante, gelado, enoitado por vulcões aliciadores, como se eternas tempestades rugissem em torno. E ao respirarem, os espíritos ali, ergastulados, sufocavam-se com as matérias que eram pulverizadas, nocivas. Mas o dia cinza e a caule invadisse as vias respiratórias. Então os anjos, os espíritos protetores que nos auxiliam, estejam conosco. Aí ele vai falando, descrevendo como é triste esse vale dos suicidas e o sofrimento do suicida, se ele for para o vale do suicida. Aquele que planejou, organizou, mentalizou, pegou todos os passos e vai ser assim, 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 ele certamente vai para o vale dos suicidas. E ele vai, e se ele tinha, por exemplo, eu e o Marcos estávamos conversando hoje de tarde, se ele tinha, por exemplo, 80 anos para viver, e aos 40 ele cometeu esse ato, então ele vai ficar, provavelmente, nesse vale dos suicidas, mais 40 anos, até o fluido vital se desprender daquele corpo. Agora, depende, por isso que eu digo depende. Aí, vamos dizer, a mãe, o pai, o irmão, faz muitas orações para aquele espírito. Ora, todos os dias ora. Lembra daquele espírito nos melhores momentos da sua vida, as alegrias, como foi bacana, o meu irmão pequenininho, brincávamos, sorria, lembrando das coisas boas, não daquele ato em si. Então, isso aí ajuda demais a oração da família, do irmão, do pai, da mãe, ajuda demais. Então, é possível, isso tudo foi da minha interpretação, por isso que eu coloquei uma visão, porque foi a minha interpretação, mas eu acredito que essa interpretação está bem, essa interpretação que eu fiz. Aí aquele espírito, ele vai se desintegrar o corpo. Então, a gente quando reencarna, recebe o fluido vital, aquela energia. Uma pessoa que morre naturalmente, ela morre porque o seu fluido vital vai se esvaindo, né? Então ele já gastou toda aquela energia que foi dada para ele viver 80 anos. No momento que, por exemplo, o corpo, o material, esse corpo aqui, ele se desintegra, aí o fluido vital já fica mais maleável. Depende de tantas coisas, depende da evolução mental e espiritual daquele espírito que cometeu o suicídio. Se ele já tinha uma visão avançada sobre, se ele tinha os conhecimentos espíritas, se ele sabia que era para abreviar o sofrimento, se ele já tinha crescido muito espiritualmente, esse socorro vai chegar mais rápido. Mas assim, por exemplo, um corpo para se desintegrar dentro de um caixão, por exemplo, ele passa talvez 2 anos, 5 anos, depende, 10 anos, depende muito para ficar só os ossos, porque aí aquela ligação do corpo físico com o perispírito e espírito vai permanecer sempre, mas na hora que se desintegra a matéria, esse fluido, ele já vai se transformando, apesar de que o fluido, o perispírito recebe aquele fluido, onde estão todas as memórias vividas naquele perispírito. E aí, eu estou me fazendo entender, não estou? Então, assim, aí vai depender de muitas circunstâncias para saber. Então, uma pessoa que cometeu o suicídio planejado, que era muito apegada à matéria, né? Era muito apegado aos bens materiais, a essa vida, ele vai passar muitos anos. Aí tem uma parte aqui que diz, vai passar 2, 10,
até terminar o fluido vital dele. E também, se ele se arrependendo, vindo aquele arrependimento do fundo do coração, e conforme a fluidez se o fluido do perispírito, ele pode ser sutil ou denso, conforme a evolução espiritual daquele espírito, não é? O fluido perispírito, ele tem uma energia densa ou sutil, conforme a evolução do espírito. E para a gente, o que é que tem a ver isso com Maria de Nazaré e com o Hospital de Maria de Nazaré? Para que aquele espírito que está no Vale dos Suicidas, tem lugares que os obreiros de Maria não chegam lá, porque é assim, tem muitas coisas assim que a gente não pode nem descrever aqui, conforme diz o livro. Então, para os obreiros, os trabalhadores da Legião de Maria chegarem para resgatar um suicida que está no Vale do Suicida, ele precisa estar pronto para que aquele fluido esteja tranquilo, não haja uma ligação tão grande entre o espírito, o perispírito e a matéria, para que ele possa volitar e chegar até a maca e ir para o Hospital de Maria de Nazaré, por exemplo. Entendeu? Então, aqui. Então, estou falando tudo isso, é um tema assim, que Deus está me dando muita força. Eu estou assim, me sentindo assim, amparada nesse momento. Todos nós aqui. Não há dor que seja eterna, como não há trevas que resistam ao sol. Assim também a alma, mesmo a mais rebelde, encontrará um dia a claridade bendita do amor divino. Então é uma parte desse livro aqui também, que achei muito bonita. Então, vai para onde o suicida? Depende. Vai para o hospital? Então Maria de Nazaré, a nossa Mãe Santíssima, ela é maravilhosa. Por ela, todos nós somos irmãos, filhos de Deus. Então, está nos abençoando agora. Então, ela ajuda os suicidas. Inclusive, eu faço parte da Legião de Maria, daqueles que todo dia, às 6 horas da tarde, meu marido está ali de prova, eu vou para a janela, vou para o jardim e faço aquela prece em prol daqueles que sofrem. E qualquer um aqui que queira, pode começar a fazer isso. Então, aqui, os suicidas são levados para uma colônia espiritual de tratamento. Recebem cuidados, instrução e oportunidade de arrependimento. Um sofrimento que no princípio parecia um castigo, tornou-se depois um remédio santo, preparando-nos para a bênção do recomeço. Então, assim, para a gente afirmar, foi para tal local ou não foi? Foi para o Vale dos Suicidas, foi para outro umbral, ou foi para outra colônia, porque existem muitas colônias no mundo inteiro. Foi para qual colônia? Vai depender de uma série de circunstâncias, de modo que aquele espírito, se aquele espírito tiver oportunidade de numa mesa mediúnica, ou então numa psicografia como essa aqui, você vai encontrar vários casos daqueles suicidas que contam como chegaram ao vale, como saíram de lá e por que saíram. E é incrível como eles explicam. Maravilhoso. Então, isso aqui eu já expliquei, vou passar rapidamente, já, Maria, a hora já passou. O ser humano é entendido como formado por 3 elementos fundamentais que se interligam intimamente. O espírito, que é o princípio inteligente do universo, ser pensante, imortal, criado por Deus, simples e ignorante, destinado à perfeição. E é o eu verdadeiro, a individualidade que sobrevive à morte do corpo físico. O perispírito é o envoltório que, quando a gente tem o dom da visão, a gente vê aquela luz nos arrodeando toda. Alguns que cometeram, por exemplo, mulheres que cometeram abortos, diversos abortos, geralmente seu perispírito às vezes tem como as manchas ou os buracos, não vem limpo, assim como aquela luz completa. Então o perispírito traz todas as marcas das suas reencarnações, e conforme ele vai se depurando e evoluindo, ele vai se transformando também. Então é André Luiz que vai falar sobre ele, modelo organizador biológico,
contendo todos os registros da vida espiritual e corporal, matriz do corpo físico, é um envoltório semimaterial do espírito, um corpo fluídico que serve de intermediário entre o espírito e o corpo físico. E aqui? Eu acho que o corpo físico eu vou passar, que ainda tem algumas coisas, pronto. Aí nós temos aqui. Há algumas leituras que dizem que o perispírito tem várias camadas. Não vamos nos adentrar sobre isso. Mas aqui estou apresentando para nós aqui o corpo, o perispírito e o espírito. Então, como fica a relação desses elementos quando a pessoa comete suicídio? Vai depender de vários aspectos, como eu já disse, da evolução espiritual, né? E aquele, por exemplo, quando a pessoa comete suicídio, os laços fluídicos são quebrados imediatamente. Então, se o perispírito aí fica, o espírito vendo todas as deformações que está passando no seu corpo. Mas mesmo assim a gente precisa pensar em Deus, que a esperança e o socorro chegará. Eu estou dizendo isso aqui, Deus me deu força e os espíritos de luz, mas é algo muito delicado. Então a gente tem que elevar sempre o pensamento a Deus quando a gente pensa sobre isso. Aí é aquela história que eu já falei sobre as ligações fluídicas entre esses três elementos e de como vai chegar o socorro dependendo disso aqui. Se eu não sou tão pegada à matéria, se eu já tenho uma evolução espiritual boa, esse socorro vai chegar mais rápido. Quando o corpo se desintegra completamente, aí já também melhora um pouco. As orações fundamentais, todos os dias. Se vocês não sabem, eu tenho um irmão que suicidou-se. Aqui. O Espiritismo nos ensina que a vida é uma dádiva divina que não nos pertence. O Espiritismo ensina que a vida é empréstimo de Deus e só Ele tem autoridade para encerrar. Então, assim, a gente comete certas coisas, né? Mas um amparo chega. Isso é maravilhoso. E o amparo chega sempre, sempre chegará. O Espiritismo nos ensina que o suicídio interrompe provas e expiações necessárias. Então é preciso que a gente saiba e divulgue isso. Porque como é que a gente vai se precaver se a gente não orienta, se a gente não fala sobre essa temática, porque ela é melindrosa, porque ela traz tristeza em nossos corações, porque ela traz sofrimento para todos nós. É preciso falar sobre essa temática. Então, o suicídio causa dor profunda aos familiares. O espírito suicida, em muitos casos, permanece vinculado à dor da família. Quanto mais a família pensa naquela cena que aconteceu, mais o espírito sofre. Então, é preciso se desvencilhar, se desvincular daquela cena e pensar das coisas boas, dos momentos maravilhosos que vivemos juntos, como foi, e todos serão agraciados, porque Deus, Ele é maravilhoso. Deus não nos desampara, sempre está pronto a nos perdoar, a nos amparar, a nos carregar em seu colo. Né? O Espiritismo nos ensina que há sempre auxílio espiritual e esperança. Mostra que nós não estamos sozinhos, nunca estamos sozinhos, sempre temos um anjo guardião a nos amparar, a nos proteger, a cuidar de nós, e assim, e vamos nos livrar da culpa. Não, a culpa não existe, existem responsabilidades, existem escolhas que nós fizemos, estamos aprendendo, não somos perfeitos, somos o Espírito que buscamos essa perfeição. Enfim, vamos crer em Deus e ter fé, que o socorro e o amparo sempre chegará. Não nos desesperemos, tenhamos fé em Deus e esperança em nossos corações. Não há palavras que
que possam consolar uma mãe ou um pai cujo filho cometeu suicídio. Nunca nos esqueçamos do amor de Deus. Lembre, mãe, que sua dor irá passar. Lembre-se dos momentos felizes. Seu filho não deixou de viver, apenas retornou mais cedo. O amor que une uma mãe e um filho continua intacto, pois os laços do coração são eternos. A dor é grande, mas vai passar. Tudo passa. A misericórdia divina é maior do que qualquer queda. E os nossos filhos, nossos irmãos, nossos entes queridos serão amparados. Né? E a prece sincera de uma mãe abala, Chico Xavier dizia, e arruma as portas, né, dos céus. E ele chegará até Maria, e Maria irá socorrer. Então, não é apenas temporária, e o reencontro será certo e luminoso. E aqui a gente já falou sobre esse desligamento, como era. A prece, ao contrário, para ajudar os suicídios, torna-se ato de tão louvável e prestimosa repercussão que aquele que ora por um de vós faz-se voluntário e colaborador dos obreiros da Legião de Maria, coadjuvando seus esforços e sacrifícios na obra de alívio e reeducação a que se devotaram. Um pequeno trecho que eu tirei desse livro, Memórias do Suicídio. Então, qualquer um de nós poderá ser um obreiro da Legião de Maria. Todo dia, às 6 horas, fazer aquela prece, pedindo por aqueles que se suicidaram, por todos os espíritos desencarnados que conhecemos. Todos os dias, 6 horas, pontualmente, eu já sei de cor, não preciso nem olhar o relógio. Já vem aquela intuição e eu vou fazer a minha prece. E que a gente possa fazer uma prece, elevar o coração a Deus, pedindo por eles. Então, ó Mãe de Misericórdia, estrela guia das almas que jazem nas trevas, luz bendita dos que se perderam nos abismos do desespero, escutai o pranto dos filhos que pecaram contra a vida. Divina pastora dos aflitos, anjo tutelar dos pecadores, vinde em nosso auxílio, nós que choramos a falta cometida. Rogai por nós, Santa Maria, para que o arrependimento nos purifique e a fé nos reconduza à presença de vosso Filho. Amparai-nos, ó Mãe, nas dores que resgatam, nas lágrimas que santificam e conduzem-nos à luz da regeneração. O texto original deste livro, Memórias de um Suicida. Muito obrigada pela atenção de vocês.